Ontem, na missa de domingo, nós meditamos aquela parábola conhecida do feitor infiel. Nós aprendemos qual deve ser a nossa posição diante dos bens temporais. Deus nos deu bens temporais, bens materiais, para usarmos como meios para alcançarmos assim o céu. E o melhor meio que nós podemos utilizar nos bens temporais é através da esmola, ou através do que nós chamamos obras de caridade. E é nesse ponto que se destaca São Vicente de Paula, em primeiro lugar. Ele, quando vai para a sua paróquia, uma paróquia rural, muito pobre, ele toma conhecimento de que numa casa havia uma família onde estavam todos muito doentes, muito enfermos, não tinha ninguém que cuidasse. Então, na igreja, uma cidade pequena, tinha apenas 600 habitantes, ele anuncia para o povo que tinha aquela família que estava muito carente, precisando, e precisava de ajuda. E o povo começa, então, a visitar aquela família e fazem verdadeiras filas de pessoas para irem lá levar ajuda para aquela família. São Vicente de Paula, através disso, inspirado por Deus, ele diz: não pode ser assim, é preciso organizar. Então ele começa a fazer a organização das obras de caridade. E daí seu trabalho cresce, a ponto de São Vicente ser considerado pelo Papa, aí já Leão XIII, como o protetor de todas as obras de caridade. Então São Vicente se destaca, em primeiro lugar, como esse grande homem que se dedica especialmente às necessidades dos pobres. É muito importante nós vivermos a caridade, né? A caridade é nisso que consiste a perfeição. Quando é perguntado a Jesus qual era o maior mandamento da lei, e Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisto se cumpre toda a lei. Portanto, o cumprimento da lei de Deus está exatamente no amor. Porque o amor, como diz São João, é o próprio Deus. Deus, caritas est, Deus é amor. E aquele que ama permanece em Deus. Daí a necessidade que nós temos de expressar esse amor a Deus através dos nossos irmãos. O mesmo João continua dizendo: como é que nós vamos dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos? Então, quem ama a Deus, ama a seu irmão. Como vamos dizer que amamos o nosso irmão? Continua São João: se vemos o nosso irmão passando necessidade e nada fazemos, então não amamos o nosso irmão. Porque as obras de amor, o amor, evidentemente, ele exige atitudes, exige obras. E essa obra de amor, ela é expressa através dos atos. Esses atos, a acolhida, a paciência, o perdão e também a ajuda material naquilo que é necessário. Deus, nosso Senhor, cuida de todos e cuida de todos através de todos. Então, nós somos também responsáveis pelos nossos irmãos, na medida que nós somos filhos de Deus, e não é digno que um filho de Deus passe necessidade das coisas básicas, das coisas indispensáveis para a sua vida, e Deus coloca através de nós esta obrigação de nós ajudarmos uns aos outros. Esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como diz Jesus, passa necessariamente por atos de caridade. E um desses atos tão necessários e importantes é a esmola. São Pedro diz: a esmola, ou a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. E quando nós damos esmolas, nós estamos dando por amor a Deus, olhando o nosso irmão como o próprio Jesus, como ele mesmo diz: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, preso ou doente fostes me visitar, tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.
Daí nós temos um grande compromisso com os nossos irmãos que padecem e que sofrem necessidade, para sermos essa presença de Jesus no mundo. E é exatamente isso que inspirou São Vicente de Paulo a fundar os Irmãos da Caridade, com Santa Luísa Maria de Marilac, e que faz e fez e faz ainda tanto bem, né? Também São Vicente teve o cuidado de renovar a vida sacerdotal. Estamos aí num tempo pós-Concílio de Trento, em que havia grande corrupção em muitos meios da igreja e também no meio do clero, e São Vicente se propõe a renovar a vida sacerdotal e funda aí os Padres da Missão, para mostrar exatamente como deve ser a vida do sacerdote e com a missão exatamente de cuidar das pessoas mais simples. Eram os grandes pregadores do povo do campo, né? A messe é grande, os operários são poucos, isso era muito claro em São Vicente, e via que o povo era pouco instruído. Então São Vicente vai formar sacerdotes para instruir, para catequizar o povo, sobretudo o povo mais simples do campo. Então ele funda os Padres da Missão, que estão aqui no Brasil, em algumas dioceses, fizeram no Brasil um grande trabalho, sobretudo na formação de padres, em alguns seminários brasileiros, e hoje continuam em algumas paróquias por todo o Brasil. Lá no Rio de Janeiro nós temos os padres da missão, os chamados lazaristas, né? Então, São Vicente fez esse grande trabalho, né? Trabalhou para renovar o clero com a formação e com a santidade e para cuidar das obras de caridade. Então, hoje peçamos a São Vicente de Paulo que seja para nós este exemplo, que sendo para nós esse exemplo, ele interceda por nós para que nós vivamos inteiramente a Deus, entregues às necessidades dos que mais sofrem, dos que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.